Viva Voz, com Vera Magalhães. Olá, muito boa noite a todos. São 6h04, está no ar o Viva Voz, o seu programa diário com doses aí homeopáticas de análise, bastidores das principais informações do Brasil e do mundo. Boa noite para você, Carol Moran. Como é que foi de fim de semana? Oi, Vera. Boa noite para você, também para os ouvintes. Dei plantão no domingo, mas até que deu para descansar, deu para aproveitar bem. Delícia! O ano começando, já aconteceu tanta coisa que a gente já foi meio atropelado. Já veio do plantão, emendou com essa primeira semana frenética, mas vamos que vamos. O ano está começando, mas se pensar, a gente já está quase no meio de janeiro. Já chega ao meio de janeiro nesta semana. Então, não está tão no comecinho assim. E a gente vai lá para Brasília, porque o presidente Lula falou hoje no evento de aniversário da Caixa e ele fez um discurso otimista em relação à economia. Procurou sair daquela pauta negativa de ruídos de comunicação, etc., e injetar uma dose de otimismo na população. Quem traz as informações para a gente das falas do presidente é a Ana Carolina Tomé. Boa noite, Ana. Boa noite, Vera, Carol, ouvintes, isso mesmo, mesmo assim, em meio à alta da inflação e com juros altos, o presidente, Vera, adotou um tom otimista em relação à economia brasileira, falou do crescimento do PIB, comemorou a geração de empregos e até o aumento da renda das famílias. Em um discurso em uma cerimônia da Caixa Econômica, Lula afirmou que os brasileiros vivem um dos poucos momentos da história em que recebem o cuidado que merecem. Mas o mercado não está tão otimista assim. Economistas ouvidos pelo Banco Central elevaram a previsão de alta da inflação para 5% em 2025. No ano passado, a inflação estourou o teto da meta e fechou o ano em 4,83%. Além disso, Vera, o dólar segue em alta e permanece acima dos R$6 neste ano. O mercado está cético em relação às medidas anunciadas pelo governo e preocupado com o avanço da dívida pública. Mas Lula discorda e, ao se referir aos mais pobres, afirmou que a economia vai bem. Ao longo desses 5 séculos de história, foram poucos os momentos em que o povo brasileiro recebeu de seus governantes o cuidado que merece. Acabamos de completar 2 anos de governo com a certeza de que estamos vivendo um desses momentos. Nossa economia cresce acima das previsões do mercado e cresce para tudo. A geração de empregos bate recorde. A renda das famílias continua crescendo. Temos as menores taxas de pobreza e extrema pobreza da história. Na cerimônia em comemoração aos 164 anos da Caixa, o presidente afirmou que a atuação do banco transformou a crise financeira de 2008 em uma simples marolinha. Lula estava com o discurso pronto. Foi uma das raras cerimônias em que o presidente leu o discurso feito pela equipe, improvisou apenas o início da fala. A estratégia já é um reflexo da atuação de Sidônio Palmeira como ministro da Secretaria de Comunicação Social. A equipe do publicitário quer evitar muitos improvisos de Lula, uma forma de evitar também derrapadas em discursos. Sidônio só toma posse nesta quarta-feira, mas já se reuniu com o presidente por diversas vezes, tem atuado diretamente nas falas e postagens do presidente e já começou a agir para combater as fake news nas redes sociais. Um exemplo disso é um vídeo publicado por Lula na semana passada para desmentir uma informação que circulava nas redes sociais de que o governo taxaria o Pix. Informações falsas sobre o Pix passaram a ganhar destaque nas redes depois da instrução da Receita Federal que obriga os bancos a repassarem informações sobre transações a partir de R$5.000. Vera. Obrigada, Ana, pelas suas informações. É isso, Carol. Discurso lido para evitar novos ruídos, novos embates. Eu já falava aqui na semana passada que o conselho para o presidente era que não adiantava ficar medindo forças com o mercado. Então, ele parece ter optado por uma coisa mais inteligente, que é falar dos ganhos sociais, né, dos 2 primeiros anos do seu governo, que são, em parte, resultado de políticas sociais, mas também, em parte,
é resultado da melhora da economia, melhora do crescimento do PIB, do desemprego, etc. E colheu os frutos dessas que são boas conquistas aí do seu governo nesses 2 anos. Então, em vez de olhar para o copo meio vazio, ficar brigando por causa de juros, brigar com o Banco Central, brigar com o mercado, ele está enaltecendo os dados positivos. Quais são os problemas daqui para frente? A Ana mencionou alguns. A inflação é o principal deles. O Boletim Focus de hoje já mostra que a expectativa para a inflação do ano está aumentando. Então, aumentou em 0,4 a expectativa do mercado para a inflação ao término de 2025. O Banco Central tem feito várias investidas aí para acalmar o mercado e para mostrar que tem os mecanismos para levar a inflação para a meta. Na semana passada, o Gabriel Galípolo fez a carta falando de por que a inflação estourou, e os diretores também têm falado que a instituição dispõe de mecanismos para levar a inflação para dentro da meta. Então, esse é o principal problema. E o segundo é que, até por conta da inflação, do câmbio bastante supervalorizado, já se fala num crescimento bem menor nesse ano do que nos 2 últimos anos. Então, o presidente faz bem em comemorar os resultados positivos até aqui e neste um tom ali sem criar briga e treta com ninguém, mas para frente vai depender de manter esse tom, não voltar a escalar ali com o mercado e com o Banco Central e colaborar com o Banco Central para trazer a inflação com a meta. E como que o governo colabora? Fazendo uma política fiscal austera, né? E até porque, né, Vera, agora que o presidente do Banco Central é o Gabriel Galípolo, é um nome indicado pelo próprio Lula. Então, não tem mais aquele discurso de dizer que era o nome do Bolsonaro e tal, né, com essa troca de comando. Exato. Então, me parece que é uma estratégia acertada. Ele pode até questionar o mercado, mas o Banco Central fica difícil, né? Exatamente. E como vários integrantes do governo e aliados do presidente no PT, nas bancadas, disseram na semana passada, não adianta ficar medindo forças com esse ente aí, mercado, porque tem um mix de pessoas e de instituições que compõem isso, que tem investidor estrangeiro, investidor nacional, investidor do mercado financeiro, tem o setor produtivo. Então, o melhor é dar as demonstrações de que vai para o caminho certo. E, nesse sentido, a equipe econômica tem procurado mostrar que não também poupará esforços para cumprir a meta fiscal desse ano, que vem a ser de déficit zero. O Guilherme Muniz, que já está de volta para uma participação mais do que luxuosa aqui no Viva Voz, está aqui do meu lado e vai trazer essas informações do que a equipe econômica vem acenando, embora a gente ainda não tenha, né, Muniz, nenhum dado concreto do que vai ser feito adicionalmente ao pacote do fim do ano passado. Boa noite de novo para você. É isso, Vera. Boa noite para você, para Carol, para os ouvintes. Pois são sinalizações aí de que algumas medidas fiscais estão em estudo, podem ser implementadas ainda esse ano, para aplacar um pouco essa desconfiança toda que vocês estavam mencionando por parte do mercado. Essas informações vieram do secretário executivo do Ministério da Fazenda, o Dário Durigan, que confirmou que o governo federal deve sim propor novas medidas fiscais ainda esse ano, para reduzir esse desgaste do pacote de corte de gastos apresentado no final do ano passado. Isso tudo foi dito numa entrevista ao jornal O Globo, e o Durigan disse que é natural que o governo tenha que adotar novas medidas no decorrer do ano para garantir o compromisso fiscal e os resultados que o governo pretende entregar. E ele destacou 2 prioridades, Vera: criar limites aos supersalários e também aprovar uma idade mínima para os militares com aumento da contribuição deles para a saúde. São 2 tópicos que já vinham sendo discutidos, que agora poderiam avançar com mais força. Sobre a questão dos supersalários, Durigan disse que a equipe econômica está orientada a começar a revisão de gastos pelo que ele chamou de andar de cima, e disse que lamenta quando muitas dessas medidas moralizantes, nas palavras dele, são depois desidratadas. Só que essas medidas todas só vão eventualmente ser de fato pautadas e avançar com mais força depois da aprovação do orçamento de 2025 no Congresso. Ele deixou bem claro que essa é a prioridade número 1 nesse momento. Dário Durigan também disse que o ajuste fiscal que foi proposto nos últimos meses
não é austericida, como o de outros países da América Latina, sem mencionar nenhum exemplo específico. Durigan disse ainda que o governo se preocupa agora nesse ano exatamente com o câmbio e os juros, como vocês falavam. Ele evitou dizer qual seria o patamar adequado para o dólar, mas disse que o governo monitora as diversas causas que levaram a cotação da moeda norte-americana para acima dos R$6 no final do ano passado. O secretário executivo destacou, por exemplo, que tem fatores externos, como o cenário americano, mas também algumas questões domésticas. E nesse aspecto, ele mencionou que o governo já tem feito um trabalho de comunicação que deve levar a moeda para, abre aspas, um patamar condizente com a realidade econômica dentro do contexto mundial, fecha aspas, se esquivando aí de cravar uma cotação ideal para o dólar. Durigan disse que é preciso vencer o ceticismo em relação à estabilidade da dívida pública, reforçou que o governo Lula acredita na responsabilidade fiscal e pretende reforçar isso nos próximos 2 anos para garantir o controle da inflação. E sobre o estouro do teto da meta de inflação no ano passado, o número 2 da Fazenda minimizou os gastos públicos como responsáveis por esse desempenho, já que, segundo ele, esses gastos recuaram de 19,5% do PIB em 2023 para 18,5% em 2024. E vocês falavam sobre o governo evitar uma queda de braços, né, com o mercado. Dário Durigan também falou que o governo tem feito mesas, né, reuniões aí com as instituições e os agentes de mercado, exatamente para mostrar esses bons números e o otimismo todo do governo, Vera. Obrigada, Muniz. É isso, mas a gente vai assistir a resistência de novo, Carol. Caso o governo resolva adicionar mais medidas à cesta aí, de outros anúncios que já foram feitos para cumprir o arcabouço fiscal. Porque a gente viu, no fim do ano passado, todos os ministérios praticamente lutando contra medidas que atingissem os seus programas, atingissem as suas políticas e resultassem em um menor número de investimento. A gente tem a polêmica das emendas ainda para ser resolvida, então também isso, os ministros se ressentem do fato de que eles não administram praticamente os recursos das suas pastas, eles têm de repassar para emendas que são cada vez mais impositivas. E aí o que está se falando é o seguinte, olha, deixar medidas adicionais de ajuste fiscal para depois de abril, depois que saírem os primeiros relatórios de receitas e despesas, se eles mostrarem que tem alguma situação complicada, aí sim, mas antes disso, ninguém na esplanada quer nem ouvir falar em medidas adicionais de cortes. Primeiro porque o pessoal não sabe se eles próprios vão ser cortados. Tem uma reforma ministerial para ser feita aí, pode ser que muita gente não consiga manter a cabeça em cima do pescoço. Segundo, se ficarem, já tem que duelar por recursos com a base aliada ali nas emendas. Então, eles querem um refresco para poder fazer política também, para poder mostrar resultados, mostrar a cara. Até abril, pelo menos, é isso que a gente tem ouvido aí nas conversas com os ministros. Agora, o Durigan também não está inventando a roda, né? Isso que ele falou, toda vez que se fala em medidas fiscais e tal, vamos cortar super salários, é sempre essa cantilena. E ninguém vai ser contra, né? Cortar super salário. E essa questão dos militares também, de certa forma, já estava na mesa. Vale lembrar que o governo não tem nem orçamento aprovado, né, Vera? Estamos em 2025 sem orçamento. Ninguém vai ser contra, mas a gente tem um problema aí com o judiciário nessa questão de super salários. São sempre eles que se mobilizam muito, fazem um lobby muito pesado e atuam para que essas medidas nunca sejam aprovadas. Todos os penduricalhos, os extratetos, os auxílios disso e daquilo são muito concentrados no judiciário. O calcanhar de Aquiles principal do judiciário é esse. Eu ouvi de um ministro isso na semana passada. Ele falou, olha, eles falam muito que a gente entra em bola dividida com o legislativo, que a gente exorbita, que a gente legisla, mas a gente faz isso quando provocado. O nosso verdadeiro calcanhar de Aquiles se chama corporativismo, se chamam privilégios na questão de salários. E não dá para corrigir o problema de que o judiciário tem um salário baixo acrescentando um monte de penduricalho. Então, isso é um problema que vai ter de ser enfrentado, mas que tem muito lobby contrário. Dentro do próprio Supremo, tem uma ala que atua muito fortemente para proteger qualquer tentativa de moralização de salário de juízes. E a questão dos militares, a gente vê toda vez que se tenta mexer nisso, a novela que é, a choradeira que é, e aí se anuncia algo para fazer 1/3 ou 1/4
depois daquilo que foi anunciado. Nessa questão também tem a dificuldade de se saber se o ministro José Múcio vai resistir à reforma ministerial ou não. Ele quer sair, mas o presidente insiste para ele ficar. Então, também são medidas que são sempre aventadas, como você disse, são sempre difíceis de ser estabelecidas, porque tem gente que chora muito e pode muito nesse caso. E a gente, ainda na seara aí dos assuntos que estão em pauta, que estão em discussão e que ameaçam tirar o sono do governo nesse início de ano, está a discussão sobre fake news. A Ana trouxe na primeira reportagem do Viva Voz a questão do Pix, esse monte de fake news relativo ao Pix que obrigou o Lula, o Haddad, todo mundo a gravar vídeos. E essas coisas estão se agravando e se sofisticando, ficando cada vez mais verossímeis essas mentiras. O governo se juntou ao Supremo e está fazendo pressão sobre a Meta para que não vigore aqui essa política do vale tudo que a empresa resolveu instituir. Quem traz as informações para a gente dos desdobramentos dessa queda de braço é a Isa Staciarini. Boa noite, Isa. Oi, Vera, muito boa noite a você, a Carol e aos ouvintes. Olha, o prazo vence agora no fim da tarde e a Meta, que é a dona do Instagram e do Facebook, informou no início da tarde de hoje para a Advocacia Geral da União que ia apresentar no fim do dia os esclarecimentos sobre a mudança da política de moderação de conteúdo. Isso ainda não foi feito. Esse prazo de 72 horas foi estipulado ainda na sexta-feira, naquela notificação extrajudicial que a AGU fez à Meta. Agora, depois que a empresa informar e dar as respostas à AGU, aí sim a Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia, que foi responsável por essa notificação, vai analisar e discutir o que foi recebido. Agora, se a Meta não responder à AGU, estuda medidas judiciais que poderia, inclusive, Vera, envolver uma ação no Supremo Tribunal Federal. Lembrando que tem alguns inquéritos que tramitam, como o inquérito das fake news. Isso poderia ser apensado em um dos processos já existentes ou mesmo ser desvinculado e acabar sendo uma ação independente. Lembrando que após a resposta da Meta, que ficou de dar um retorno ainda hoje, o documento vai ser discutido em uma reunião técnica que deve ocorrer ainda nesta semana e que vai ser coordenada pela AGU, mas que vai contar também com a participação, por exemplo, do Ministério da Justiça, dos Direitos Humanos e também da Secretaria de Comunicação. Só depois disso é que a AGU vai decidir, portanto, quais vão ser os próximos passos em relação a esse assunto. A notificação foi feita pela Procuradoria Nacional da Defesa da Democracia, ligada à AGU na sexta-feira. No documento, a AGU pede esclarecimentos em até 72 horas sobre o encerramento do programa de checagem de fatos nas redes sociais. Lembrando que o Mark Zuckerberg, que é o CEO da Meta, anunciou que o programa de checagem de fatos vai ser substituído por um sistema de notas da comunidade, em que o próprio usuário faz alguns alertas sobre o conteúdo e não mais sendo uma política de moderação independente, o que foi adotado pela rede social X do bilionário Elon Musk. Vera. Obrigada, Isa, pelas suas informações. É isso, Carol. O governo entrando junto aí com o Supremo, portanto, na tentativa de se contrapor a esse vale-tudo definido pela Meta e que deve ter aí, gerar um efeito dominó em outras empresas nos Estados Unidos. Reportagens da imprensa americana no fim de semana já mostravam que a tendência é haver um afrouxamento de moderação de conteúdo, de retirada de conteúdos do ar, mesmo por parte de empresas que ainda não anunciaram nenhuma mudança de política. Mesmo no Google, isso vai ter reflexo em outros portais, enfim, em todo o ecossistema aí digital e, portanto, o Brasil
se colocando aí na vanguarda da resistência a esse posicionamento que é para agradar o Donald Trump. E na esteira do que está fazendo a empresa, muitas outras e de diferentes setores devem também se aproximar do Trump, já estão revendo aí questões como política LGBTQIA+, e em vários ramos dos Estados Unidos, no entretenimento também isso vai ter um impacto. A gente deve ver aí produções mais alinhadas com a direita. E isso não aconteceu no primeiro mandato do Trump. A impressão que me dá é que, como ele voltou a despeito de tudo que aconteceu, de tudo que ele fez, o entendimento é a população, então, decidiu e quer isso, e nós não podemos ficar lutando contra e dando murro em ponta de faca. E ameaçando se vingar, né? No caso do Zuckerberg, ele ameaçou de prisão, inclusive. Ele voltou Exatamente. agora, com aval do voto popular a despeito disso tudo e fazendo ameaças. E vamos ver, né, Vera, como é que vai ser a resposta oficial da Meta aqui no Brasil, porque uma coisa é o discurso do Zuckerberg lá fora, outra coisa é a Meta lidando com a justiça aqui no Brasil. No fim do ano passado, a Meta enviou um comunicado, enfim, um posicionamento para o Supremo Tribunal Federal, num tom totalmente oposto ao que o Zuckerberg usou agora, né? Dizendo que a moderação de conteúdo da Meta era efetiva, que englobava uma abordagem coerente e abrangente, defendendo suas atividades de moderação. Veio o discurso do Zuckerberg, tudo mudou. Vamos ver como é que vai ser a resposta oficial agora à AGU, né? Vamos ver, mas também em área de inclusão e diversidade em empresas, em conselhos de empresas, em diversidade de gênero e outras ali em vários patamares das empresas norte-americanas, expectativa também de retrocesso. Serão anos bastante complexos para quem defende a democracia e quem defende os direitos iguais para todos. A gente vai fazer aquele intervalo, noticiário da sua região, e o Viva Voz volta já já, e depois do Repórter CBN. E nós estamos de volta com o Viva Voz. Hoje foi dia de sanção de projetos importantes, projetos não, leis, né? Agora leis importantes lá em Brasília. O presidente Lula sancionou tanto a renegociação da dívida dos estados, quanto o projeto que proíbe celular nas escolas. A gente volta a Brasília com o Igor Cardim para informação sobre essas duas matérias. Boa noite, Igor. Oi, Vera. Muito boa noite para você, para a Carol, para os nossos ouvintes. Pois é, o presidente Lula sancionou sem vetos a lei que limita o uso de celulares nas escolas. A nova legislação estabelece que os aparelhos só poderão ser utilizados em casos específicos, como para fins educacionais, questões de saúde ou acessibilidade. O uso dos aparelhos também será permitido em casos de emergências. A lei permite que o estudante leve o celular desde que dentro da mochila e sem uso no ambiente escolar. A regra vale para todas as etapas da educação básica, desde o ensino infantil até o ensino médio. Durante a assinatura da lei, o presidente Lula reforçou a importância da proibição na formação dos alunos e na interação com os professores. Ele confidenciou, Vera, que no gabinete presidencial ninguém entra com o celular para não tirar o foco das reuniões. Que as crianças possam voltar a brincar, que as crianças possam voltar a se interagir entre si. E eu acho que isso é muito importante. Eu, no meu gabinete, não entra ninguém com telefone celular. Porque imagina você estar fazendo uma reunião e quando você olha, está todo mundo olhando para o celular, ninguém olhando para você. Agora imagina numa sala de aula. Imagina uma professora dando aula e quando ela olha para os alunos, está todo aluno, cada um com o celular, sabe? Um está na China, outro está na Suécia, outro está no Japão, outro está no outro estado, conversando com gente que não tem nada a ver com a aula que ela está recebendo. A lei proíbe o uso de celulares também durante intervalos e recreios. O ministro da Educação, Camilo Santana, reforçou que isso vai proporcionar maior socialização dos alunos. Nós perdemos aquela cultura no intervalo de sala de aula de jogar um futebol, bola de gude, ir ler um livro, contar o que foi feito no final de semana do sítio, que faz parte do processo pedagógico, da integração, da interação dos alunos com os amigos. É cada um no celular, às vezes no celular jogando um joguinho e o outro ali a 10, 20 metros, ou seja, então a ideia também do projeto de lei, presidente, é proibir o uso também nos intervalos, para estimular e fortalecer essa integração dos alunos dentro de sala de aula.
Pois é, e aí com a sanção presidencial, a medida entra em vigor já neste ano letivo. O governo tem agora 30 dias para regulamentar a medida. Inclusive, o governo federal disse que vai encaminhar um guia explicativo para os estados, municípios e também para as instituições privadas conseguirem baixar ali no site do MEC para poder implementar, então, essa regulamentação que deve sair em 30 dias. Vera, como você disse, hoje o presidente Lula também deve sancionar daqui a pouco o projeto de lei que trata das dívidas dos estados. Hoje foi o último dia para que o presidente fizesse essa sanção. A proposta aprovada pelo Congresso no ano passado propõe a criação do programa de pleno pagamento de dívidas dos estados, aquele PROPAG, que aí vai renegociar as dívidas dos entes federados e também do Distrito Federal com a União. O presidente Lula deve vetar o trecho do projeto de lei de renegociação da dívida dos estados que permite aos governadores utilizarem os recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento Regional criado pela reforma tributária para abater uma parcela da dívida do estado com a União. Esse foi um pleito muito articulado ali por governadores, principalmente do Sudeste. O governador Romeu Zema, o governador Cláudio Castro estiveram, por exemplo, nas sessões que trataram disso no Congresso Nacional e também articularam bastante isso por lá. Vera e Carol. Obrigada, Igor, pelas suas informações. Carol, o interessante desses dois projetos, o que eles têm em comum, o fato de que eles não nasceram de iniciativas do Executivo. No caso da renegociação da dívida dos estados, até a discussão começou a ser feita com o Executivo, estava avançando lentamente, meio truncada. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, tomou para si a responsabilidade, foi ele quem apresentou o projeto de lei complementar. No caso dos celulares, totalmente dissociado do MEC. Começou na sociedade essa discussão, graças a um livro, A Geração Ansiosa, do Jonathan Haidt, um fenômeno global que desencadeou discussão sobre isso no mundo inteiro, em escolas, famílias, etc. Aí surgiram projetos de lei no Congresso, eles foram consolidados num substitutivo, aprovado na Câmara, aprovado no Senado e sancionado pelo governo. O presidente e o ministro mostram aí que estão antenados, que estão a favor da iniciativa, mas é uma iniciativa que ganhou corpo no mundo todo, inclusive vários estados, vários municípios já adotaram leis semelhantes, aqui em São Paulo também, projeto da deputada Marina Elô, aqui na Assembleia. Então, é algo em que são duas discussões em que o governo não foi o protagonista. Isso mostra aquela dificuldade muito grande e já conhecida e que vale para várias matérias do governo ancorar e ele liderar os debates no Legislativo, né? E essa questão dos celulares com a meta aí sem freio, né? Sem checagem e com essa dúvida toda de como é que vai ficar. Acho que mais importante ainda essa discussão sobre os celulares por crianças e adolescentes, né, Vera? Claro que vão poder, dependendo da família, usar em casa, mas pelo menos na escola, no ambiente escolar, o celular fica suspenso. Exato, exatamente. A gente está aqui no estúdio agora com a Marcela Lorenzetto, que está de volta à reportagem e hoje acompanhou uma discussão importante a respeito do governo aqui do estado de São Paulo, porque os casos de violência policial seguem e com casos aí muito escabrosos, mas ainda assim o governador Tarcísio de Freitas bancando e insistindo em manter o secretário de Segurança, Guilherme Derrite. Boa noite, Marcela. O que o Tarcísio falou? Oi, Vera. Boa noite para você, Carol, a todos que nos acompanham. Pois é, governador que voltou hoje das férias já com várias demandas sobre a mesa. Uma delas justamente essa questão da segurança que você comentou. Mais casos de abusos de autoridade policial neste início de ano que acabam tirando o sossego do governador, né? Hoje ele reforçou que vai manter o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, apesar dos apelos para a demissão que foram feitos pelos pais de um estudante de medicina morto por um policial militar durante uma abordagem. Vocês se lembram desse caso? Foi em novembro do ano passado. Após a divulgação de uma carta aberta da mãe desse estudante, o Marco Aurélio Cárdenas, o governador disse que no lugar dos pais ele faria o mesmo. Afirmou se sensibilizar com a dor dos pais, mas declarou que mesmo assim Guilherme Derrite fica no cargo. Não, eu não pretendo fazer mudanças por hora, né?
É claro que a gente se sensibiliza com a dor dessa mãe, com a dor do pai. Eu entendo as manifestações que eles têm emitido, né? São perfeitamente compreensíveis. Acho que no lugar deles eu estaria procedendo da mesma forma. Existe um desejo de ver justiça. Eu acho que essa justiça tem que acontecer e vai acontecer, porque os responsáveis serão apresentados à justiça, irão a julgamento. Então é perfeitamente compreensível e, obviamente, isso provoca a reflexão. Nós temos que refletir, sim, sobre procedimentos, sobre conduta, sobre política de segurança pública, sobre efetividade das políticas, para que a gente possa cumprir o papel que é de proteger a sociedade como um todo. Bom, para a gente contextualizar, a Silvia Prado, que é mãe desse estudante, divulgou uma carta aberta ao governador pedindo a demissão do Guilherme Derrite. Num trecho desse documento, ela descreve o homicídio do filho como cruel e covarde e considera que o governador defende o indefensável quando mantém Derrite e também o comandante-geral da PM, o coronel Cássio de Freitas, nos cargos. Em meio a essas polêmicas todas, Vera, sobre abordagens indevidas, algumas fontes ali ligadas à segurança pública dão como certa a saída do atual secretário, o que é veementemente negado pelo governador, apesar de todos esses casos, né? Lembrando que Derrite ele está de férias, volta às funções no dia 27 de janeiro. Essas fontes com as quais conversei de segurança pública dizem que ele, do dia 27, já não voltaria para o cargo, mas hoje, novamente, o governador do estado reafirmou que Guilherme Derrite continua como secretário de Segurança Pública do estado. Quem está no cargo atualmente é o secretário adjunto, o delegado Oswaldo Nico, e aí hoje o governador ainda falou sobre essas questões da segurança, falou que vai atuar na capacitação e também na punição severa de agentes com má conduta, e ainda citou a aquisição de armamento não letal, afirmando que policiais estão passando por um treinamento e também uma reciclagem. Isso já está acontecendo durante o horário de trabalho desses agentes, Vera. Obrigada, Marcela, pelas suas informações. O governador já vinha nessa disposição, né, de manter o Derrite, apesar dos casos bastante preocupantes de aumento de violência policial. Ele tinha um foco no fim do ano passado, uma vez que eu conversei com fontes dessa área, em evitar que a Operação Verão repetisse a alta letalidade que houve no verão passado. Até aqui parece estar um pouco mais controlada. E é isso, o Derrite tem um grande apoio na Alesp, tem um apoio muito grande entre os bolsonaristas. Seria uma crise política para o governador demiti-lo, embora ele nem sempre fique satisfeito com a situação lá, principalmente na Polícia Civil, preocupa muito, além da militar, que é um foco de corrupção muito grande, mas Derrite tem as costas quentes e vai ficando, apesar dessa situação. Está também aqui no estúdio com a gente, hoje a reportagem está brilhando aqui no estúdio de São Paulo, Malu Mões, que vai trazer informações a respeito da entrevista que o prefeito Ricardo Nunes concedeu à CBN, falou coisas importantes também. Oi, Malu, boa noite para você. Boa noite, Vera, boa noite, ouvintes. O prefeito Ricardo Nunes deu essa entrevista à CBN para falar um pouco sobre qual vão ser as prioridades do segundo mandato dele aqui na capital paulista. E ele disse que um desses focos será no IDEB, o Índice de Desenvolvimento de Educação Básica. São Paulo não foi bem no IDEB que saiu no ano passado. E ele disse que pretende conseguir melhorar o índice. Essa vai ser um dos focos dele. Entre as medidas que ele vai tomar para isso, ele destacou que as 50 piores escolas que tiveram a nota do IDEB terão a gestão trocada. A ideia é fazer parceria com organizações sociais para gerenciar essas instituições de ensino. Eu só não estou divulgando, porque para não criar constrangimento lá para professor e diretor, né, isso não é o objetivo, mas a gente vai começar com 50, fazendo a substituição de gestão, fazendo uma atuação de conveniamento para reforço escolar no contraturno. O que eu quero deixar aqui para a sociedade é o seguinte: eu não vou deixar essa situação perdurar para ficar bem com os setores. Não vou. Nós vamos enfrentar, porque o foco é o aluno. Outro tema da entrevista foi em relação à concessão dos cemitérios, que também tem gerado bastante polêmica aqui na capital paulista. Nunes disse que a medida foi necessária, já que era o pior serviço público da cidade, segundo ele. Ele também prometeu agir contra os atravessadores, que se aproveitam do momento de vulnerabilidade das pessoas para cobrar mais caro pelos serviços funerários. Então, a gente precisa
eliminar esse tipo de atravessador e as pessoas irem direto no serviço da Prefeitura de São Paulo. É algo que a gente vai ter que ir trabalhando com a conscientização. Lógico, aquele momento é um momento de tanta dor da pessoa, ela fica ali muito vulnerável a ser enganada por esses atravessadores. O que a gente tem feito e vamos continuar fazendo? Ampliando a fiscalização nesses locais, no SVO, junto aos hospitais, para que esses atravessadores não utilizem dessa dor da pessoa naquele momento. Nunes também falou sobre a situação dos ônibus. Segundo ele, a prefeitura aplicou mais de 330 mil multas para as concessionárias de transporte coletivo no ano passado, gerando 80 milhões de reais para o município. Muitas delas por causa do atraso nas saídas dos coletivos. Ele disse que um sistema mais rigoroso vai ser adotado na cidade. E agora nós vamos implantar um sistema mais rigoroso ainda, que vai poder monitorar com mais precisão a questão de quantas pessoas estão no terminal, quantas estão no ônibus, quantos ônibus precisam ir para aquele terminal, ou seja, utilizar a inteligência artificial para a gente poder, num sistema que tem quase 13 mil ônibus, 7 milhões de passageiros por dia, seja ainda melhorado. O prefeito ainda disse que trabalha numa nova abordagem para acabar com os pancadões em ruas das periferias da capital. E isso envolveria tanto a Polícia Militar quanto a Guarda Civil Metropolitana. Essas duas entidades, agentes dela, chegariam antes para evitar que os carros de som estacionem. Ele afirmou que vai dialogar com os jovens da região e informar que pode até ceder espaços públicos para a realização de eventos semelhantes, mais longe das moradias. A entrevista completa com Ricardo Nunes, os nossos ouvintes podem ouvir no site da CBN. Vera. Fica essa dica aí para ouvir a entrevista. Obrigada, Malu, pelas suas informações. Só lembrando, né, Carol, que a gente cobrou muito na campanha, inclusive nas sabatinas aqui na CBN, essa questão da educação. O fato de que São Paulo tinha uma das notas piores entre as capitais no IDEB. O prefeito sempre se esquivou, usava ali uma tal média que só ele usava para dizer que não estava tão ruim assim, e falava da pandemia quando, na verdade, o país inteiro enfrentou pandemia, não foi só a cidade de São Paulo. E agora, uma vez reeleito, ele reconhece que os números são muito insuficientes e que a situação da capital do estado economicamente mais pujante do país não pode ser a que é, né? Antes tarde do que mais tarde, né, minha amiga? Ficamos por aqui? E desde que faça realmente alguma coisa para mudar essa situação, né? Não basta ficar só no reconhecimento. Ficamos por aqui. Segunda-feira é aquele dia em que a gente é levemente mais curto, mas amanhã estamos de volta com mais análise e mais bastidores. Um ótimo jornal para vocês, Carol. Beijo, Vera. Até amanhã. Até amanhã.